Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, como também a todos da sua casa, muita paz, muita luz, muita vida de Deus para você e para todos da sua casa. Denison Souza, ou Denis, se assim preferir me chamar, né? E há muitos que me conhecem, né, por Denis, né? Então fica ao teu critério. Denison Souza ou Denis, fica ao teu critério, a forma como você queira me chamar. E hoje é segunda-feira, é a segunda-feira do Proverá, projeto de vida e esperança de renda alcançada. Né? Segunda-feira do Proverá. Há muita gente, né, na segunda-feira, pela manhã, que sai para procurar trabalho, né? Para procurar um emprego. Né? Muitas pessoas no nosso Brasil se encontram desempregadas e tem aquelas pessoas que estão empregadas, porém estão, por exemplo, recebendo um salário, um saquetel furado. A palavra fala sobre isso. Né, do povo, né? Do povo. Inclusive o povo que se declarava ser de Deus. Está escrito na palavra que o povo estava recebendo, né? Tendo o salário, porém, ao receber o salário, a sensação, né, que o povo tinha era de quê? Era de prejuízo. De prejuízo. A palavra fala a respeito disso. Né, de que o povo estava recebendo o seu salário num saquetel furado. Então você vê, existem pessoas que vivem nessa situação. Até tem um trabalho, até tem um emprego, até tem uma renda, mas percebe que o que ganha não está sendo o suficiente. Como dizem, né? Tem pessoas que falam assim, tem pessoas que dizem assim, bem, eu nem vejo meu dinheiro. Meu dinheiro eu recebo e quando eu vejo já acabou. Né? Existem pessoas que estão vivendo uma situação assim. Uma situação de saquetel furado. Recebem um salário, mas quando vê, o salário já foi embora. Muitas das vezes é por causa de dívidas. Inclusive, né, o brasileiro é um dos mais que devem. Né? Há muita gente vivendo na inadimplência. Né? Há muitas pessoas que estão com dívidas e dívidas que estão como uma bola de neve. Já viu a bola de neve rolando abaixo? Rolando ladeira abaixo, né? Quanto mais ela rola ladeira abaixo, mais ela o quê? Mais ela aumenta. Então existem pessoas vivendo em situação assim, inclusive pessoas que professam a fé em Deus, que professam a fé em Jesus Cristo, né? Às vezes a pessoa ela até diz, eu sou de Deus, né? Eu sou de Deus, Deus, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A pessoa ela até fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas você olha para a vida da pessoa e a pessoa ela vive uma vida escassa, uma vida, sabe, dificultosa. É claro, é evidente, há pessoas que vivem situações como essa, né, que eu acabei de comentar, vive numa situação de escassez, vive numa situação de ter pouco, né? Porém, o que a pessoa está vivendo é algo passageiro, algo temporário. O que eu estou querendo explicar para você? O que eu estou querendo te passar? Uma coisa é você passar por uma situação de aperto. Uma coisa é você ter pouco, por um momento. Agora, outra coisa é você viver com pouco. Você entende? Existem pessoas que vivem, aliás, nem vivem, né? Sobrevivem. Essa que é a realidade. Existem pessoas que sobrevivem.
Uma coisa é viver, outra coisa é sobreviver. Uma coisa é passar por um problema, outra coisa é viver naquele problema. Como eu costumo dizer, né? Entra semana e sai semana, entra mês e sai mês, entra ano e sai ano e nada muda. E a pessoa fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas está me faltando isso, está me faltando aquilo. Uma coisa é faltar uma vez ou outra, mas viver faltando, sabe? Então, Deus, o nosso Deus, o Deus da palavra, ele é um Deus de prosperidade. Não é que todo mundo vai ser rico, não é que todo mundo vai ser, sabe, que vai ter muito, né? Apesar que a palavra diz, né? Terás muito, muito para dar. Né? A palavra fala, serás cabeça e não cauda, terás muito para emprestar e não pedirás nada emprestado. Está na palavra. E Jesus Cristo não anulou essa palavra não, tá? Jesus Cristo não anulou essa palavra na cruz do Calvário, não. A palavra diz, serás cabeça e não cauda. Terás muito para emprestar e emprestarás a muitos e não pegarás emprestado. Tem gente que vive pegando emprestado. Eu, por exemplo, eu já peguei emprestado. Eu já pedi empréstimo. Porém, uma coisa é eu, em um dado momento, eu pedir. Agora, eu viver como pedinte, né? Uma coisa é você pedir, outra coisa é você viver como pedinte. E Deus não quer que você viva como uma pessoa que vive pedindo. Pelo contrário, Deus ele quer que você tenha para emprestar e até mesmo o quê? Para dar. Então, existem pessoas que estão vivendo numa situação assim. Uma situação, como eu falei ainda agora. Recebe o salário no saquetel furado. E por que o povo estava recebendo o salário no saquetel furado? Por quê? Por que o povo estava tendo prejuízo mesmo confessando que era povo de Deus? Porque o povo não estava seguindo as diretrizes, a direção de Deus. O povo estava vivendo, sabe, segundo as suas próprias vontades. E a palavra fala, né, do que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. Né? A pessoa, por exemplo, ela quer abrir um negócio, mas ela não consulta a Deus. A pessoa quer mudar de cidade, mas não consulta a Deus. A pessoa, ela, por exemplo, vai casar, mas não consulta a Deus. Você está entendendo? Surge uma porta de emprego, a pessoa não consulta a Deus. A pessoa tem que consultar a Deus. Aliás, o próprio Senhor, né, está escrito na palavra que Deus ele é conselheiro, né, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, um dos títulos de Deus é conselheiro. Deus é conselheiro. E Deus ele vai te aconselhar, tá bom? Deus ele vai te aconselhar por meio da sua palavra. Daqui a pouco eu vou ministrar a palavra. E essa situação que você está enfrentando aí de dívida, de desemprego, essa situação que você está enfrentando aí de escassez, de opróbrio, de vergonha, de vexame, Deus vai reverter essa situação e você vai dar testemunho em louvor a Deus. Deus ele quer te prosperar. E eu te digo por que Deus quer te prosperar. Sabe por que Deus ele quer que você prospere? Para que primeiramente você seja patrocinador da pregação do Evangelho. Jesus Cristo ele disse, aquele que me servir, o Pai o honrará. E uma das formas de você servir a Deus é por meio das finanças, é por meio do que você tem em mãos. A palavra diz que não há nada que o homem receba que não venha do alto. O celular que eu estou usando foi provisão de Deus. A roupa que eu estou usando foi provisão de Deus. A roupa que você usa, o celular que você tem, a casa que você tem, o carro que você tem, enfim, tudo que você tem vem das mãos de Deus. Por isso que Jesus Cristo ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, eu vou estar ministrando aqui uma palavra, a gente vai orar, tá bom?
e Deus vai trazer resposta para o que você precisa para a sua área profissional, para a sua área financeira, para a sua área, né, material. E deixa eu só terminar aqui de concluir a minha explicação por que Deus ele quer te prosperar. Vamos lá. Primeiramente, Deus quer que você patrocine a pregação do Evangelho. Deus quer te prosperar para isso. Segundo, Deus ele quer que você tenha do bom e do melhor. Por exemplo, você é pai, você é mãe. Eu, como pai, eu quero o melhor para minha filha, para os meus filhos. Você, como pai e como mãe, você também quer o melhor para os seus filhos. Inclusive, Jesus Cristo ele disse: se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. E agora você vai entender o significado de prosperidade. Vamos lá. Jesus ele fala: e recebereis o Espírito Santo e tudo mais quanto a ele lhe pedir. Se um filho lhe pedir pão, o pai lhe dará o quê? Uma pedra? Não. Se o filho lhe pedir um peixe, o pai lhe dará uma serpente? Não. Se o filho lhe pedir um ovo, o pai lhe dará um escorpião? Não. Aí Jesus ele fala: se vós que sois maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo e todas as demais coisas que a ele lhe pedir. Então, o segredo é buscar o Espírito Santo. O segredo é buscar Deus, porque o Espírito Santo é Deus, né? É Deus morando dentro de nós. E em Mateus 6,33, o Senhor Jesus Cristo ele disse: buscai o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o Espírito Santo. Jesus Cristo ele disse que o Espírito Santo, o reino, né? O reino de Deus não está nem ali e nem acolá, mas o reino de Deus está no meio de vós, ou, se não, dentro de vós. Então, Mateus 6,33, Jesus Cristo ele fala: buscai o reino de Deus. Em outras palavras, busquem o Espírito de Deus, busquem a Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus ele quer te prosperar para isso, para que você patrocine a pregação do Evangelho, seja o ministério, né, aqui, Denison Souza, seja o ministério pelo qual o Senhor tem me confiado, seja o ministério A, B ou C. Deus ele quer te prosperar para que você seja um patrocinador da pregação do Evangelho. E Deus ele quer que você venha comer do melhor desta terra. Se você que é pai, se você que é mãe, você tem a preocupação, né? Você se preocupa em dar o melhor para os seus filhos, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. E Jesus ele fala: vocês são maus. E mesmo vocês sendo maus, vocês buscam dar o melhor para os seus filhos. E se vocês buscam dar o melhor para os seus filhos, quem dirá o Pai Celestial, que é por amor. Então Deus ele quer te prosperar para isso, para você ser patrocinador do Evangelho, para você ter do bom e do melhor para você, para os da sua casa e também para que você possa ter a oportunidade de abençoar vidas. Abençoar um morador de rua, abençoar uma instituição, né? No caso, enfim, ajudar pessoas, né? Seja pessoas próximas, né, a você, seja na sua cidade, seja até fora, né, do teu estado ou do país, né? Há muitos grupos, né, que fazem ação social. E Deus quer você envolvido com ação social. Por isso ele quer te prosperar. Por isso ele quer que você seja cabeça ao invés de cauda. Tenha muito o quê? Muito para emprestar e até mesmo para dar. E a palavra diz mais: estarás sempre por cima e jamais por baixo. Essa palavra, essa promessa não foi anulada na cruz do Calvário. Jesus Cristo ele quer te abençoar. Ele quer te prosperar. Mas para isso, qual é a condicional? Buscar primeiramente ao Espírito Santo, buscar a Deus. Glória a Deus. Eu quero nesse momento pedir a você, eu estou aqui com azeite aqui, ó, azeite. Pastor,
Denison Souza, Denis, hoje não vai ter peças de roupa, toalha de rosto, chave de casa, não. Chave não. Chave, o seguinte, a chave pode ser a chave da sua casa. Você que está com obra, inclusive eu estou com obra aqui também, né? Campinho, Praça Seca, Jacarepaguá, estou com obra aqui também, e tá uma luta ferrenha, mas eu creio que eu já venci. Eu creio que essa obra agora ela deslancha, ela vai avançar. E também a sua obra também, você que está com obra retida, Deus vai fazer com que essa obra avance e seja finalizada, concluída. Então pega aí a chave da sua casa, tá bom? Chave da sua casa, chave da casa, pega o azeite, tá bom? Azeite. Se não tiver azeite, pode ser óleo de cozinha, substituindo o azeite. Quero que você faça o seguinte, deixa aí próximo de você o azeite. Se não tiver azeite, pode ser óleo de cozinha. E também chave de casa, tá bom? A chave. Ou a chave do teu estabelecimento comercial, tá bom? Separa também carteira de trabalho, currículos e números de processos de causa na justiça, tá bem? E a água é amanhã, tá bom? A água é para cura divina, né? Cura para o corpo, para a alma. Então hoje a gente não vai utilizar a água não, mas a gente vai utilizar o azeite, ou se não o óleo substituindo azeite, chave de casa, a chave do estabelecimento comercial, você que tem comércio, e currículo, você que está desempregado, carteira de trabalho, tá bom? E você que tem causa na justiça, separa aí também, tá bom? O número de processo para que nós possamos apresentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá? São 8h20, eu vou procurar ser breve, inclusive eu até falei nas últimas lives, em outras lives que eu fiz, lives anteriores, eu falei que eu procuraria fazer a live mais curta e objetiva possível, tá bom? Então, eu quero nesse momento, enquanto você separa aí tudo que eu falei para você poder separar, eu quero ir aqui para a palavra aqui e eu quero ler aqui Evangelho de João. João capítulo 2. João capítulo 2, a partir do versículo 13. E a epígrafe, né, o título fala aqui, ó, Jesus purifica o templo. Jesus purifica o templo. E talvez você se pergunte, mas o que tem a ver essa passagem bíblica com vida profissional, vida financeira, vida empresarial? O que tem a ver? Você vai entender. Você vai entender que o Espírito Santo quer falar ao teu coração, aos nossos corações. João capítulo 2, versículo 13, está escrito assim, ó. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. Então Jesus ele chegou no templo, tinha lá os comerciantes. Haviam comerciantes dentro do templo. E tendo feito um azorrague, ou seja, um chicote, né? Um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui. E aí eu quero chamar a tua atenção para essa palavra do Senhor Jesus. Presta atenção. Estou em João capítulo 2, versículo 16. Aliás, versículo 16, exatamente, versículo 16. João 2,16. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais, presta atenção nessa palavra, não façais, registra isso, não façais da casa de meu pai casa de vendas. Então Jesus ele chegou para os vendedores, para os cambiadores, e diz aqui que ele derribou as mesas, espalhou o dinheiro, e logo em seguida ele disse, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E aí eu chamo a tua atenção para essa palavra, não façais.
Lembra que eu falei ainda há pouco sobre consultar a Deus? Consultar a Deus? Por exemplo, já apareceu, já houve, né, situação de eu orar a Deus pedindo Deus confirmação de trabalho. E quando veio a resposta, veio logo assim, 3 oportunidades. E ao aparecer 3 oportunidades, eu chegar para Deus e falar, meu Deus, me dá discernimento e me mostra por qual porta eu devo entrar. Qual dessas 3? Dessas 3, uma é a certa que o Senhor tem para mim. E aí Deus foi e me mostrou, é essa aqui. Entra por essa porta. E aí eu entrei pela porta e aí, né, eu pude testemunhar que realmente Deus era comigo. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus, ele confirma. Você sabia? Você sabia que quando você consulta a Deus, Deus ele confirma? Deus ele sempre confirma. Deus ele nunca nos deixa por enganado. A pessoa só fica enganada quando ela não consulta a Deus, quando a pessoa ela faz as coisas segundo a sua própria vontade. Aí a pessoa, né, como dizem, né, dá com os burros na água, né, com quebra a cara, né? Então Jesus ele fala aqui, ó, não façais o quê? Deste lugar casa de vendas, casa do meu pai, casa de vendas. Aqueles homens que estavam lá no templo vendendo, certamente eles conheciam a lei de Moisés, certamente eles conheciam a palavra de Deus, mas só conhecer a palavra de Deus, só conhecer as leis do Senhor não é o suficiente. Para quê? Para ter a bênção do Senhor. Inclusive a palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece e com ela não traz desgosto e nem dores. Esses homens, esses cambiadores que tiveram suas mesas derrubadas e o dinheiro espalhado, olha só o prejuízo. Imagina um alvoroço. Dinheiro espalhado para tudo quanto é lado. E foi falado ainda há pouco, né? Sobre sactel furado. Ou seja, eram pessoas que viviam no templo, viviam de vendas, porém, eles estavam vendendo no lugar errado. Será que não passou pela cabeça deles? Aqui não é lugar de venda. Aqui não é para eu vender. Aqui não é para eu vender. Será que não passou isso pela cabeça deles? Será que não passou pela cabeça deles que o lugar que eles estavam não era apropriado para a venda? Eu acredito que todos aqueles homens que estavam ali, campeadores, estavam ali no templo vendendo o quê? Vendendo bois, ovelhas, pombos. Eu acredito que todos eles ali, nenhum deles consultaram a Deus. Porque se tivessem consultado a Deus, eles não estariam ali vendendo. E você vê que Jesus ele fez o quê? Jesus ele fez uma corda, né? Ele fez um chicote, ele botou para correr. Ele botou para correr. Botou para correr. Os cambiadores, né? Cambiadores. Jesus ele, ó, fez o chicote e derribou as mesas e espalhou o dinheiro. Ou seja, algo que era para ser lucroso, algo que era para trazer, né, retorno financeiro grande, se tornou o quê? Se tornou prejuízo. Algo que era para ser próspero, acabou sendo um negócio o quê? Um negócio
frustrantes. Mas por quê? Porque eles não consultaram a Deus. E não é só isso, não é só questão de consultar a Deus apenas, não. Faltou a eles o quê? Temor. Você concorda comigo? Faltou temor. E a palavra diz que o temor é o princípio da sabedoria. Aliás, quando a pessoa ela não tem temor de Deus, a pessoa não consulta a Deus. Você que está aí me assistindo, você já consultou a Deus quanto a essa porta que apareceu para você? Ah, essa porta de emprego é de Deus para mim. Você consultou a Deus? Pediu a Deus confirmação? Que às vezes a porta não é a porta de Deus para você. Você está compreendendo essa palavra? Tem porta que não é de Deus. Lembra que eu falei ainda há pouco? Apareceram 3 portas. Sendo que eu falei, meu Deus, me confirma a porta certa. Não me deixe enganado, não me deixe iludido. Me confirma a porta certa. Para que eu não venha me arrebentar, para que eu não venha, sabe, me prejudicar. Esses homens aqui, que a palavra está nos mostrando, os cambiadores, eles não tiveram temor de Deus. Primeiro, não tiveram temor de Deus pelo simples fato de querer fazer um lugar de oração, lugar de comércio. Mas se eles tivessem temor, eles teriam o quê? Teriam pelo menos consultado a Deus. Ou às vezes, ou talvez não iria nem consultar a Deus, né? Talvez iria simplesmente não armar a barraca ou armar ali, colocar a mesa, né? Exatamente ali naquele lugar. Porque o temor ele faz isso. O temor ele nos dá discernimento. O temor ele nos mostra, né? O temor a Deus ele nos mostra, faz com que venhamos ter a capacidade de enxergar o que... Caiu a live, voltou a live. Então, como eu estava explicando, o temor faz com que você veja o que o outro não consegue ver. O temor faz com que você veja o que não tem temor não consegue ver. Por isso que a palavra diz que o temor é o princípio da sabedoria. E a pergunta que não quer calar: você tem consultado a Deus? Às vezes a pessoa ela vai fazer uma faculdade para uma determinada área e não consulta a Deus. E o ser humano ele é assim, o ser humano ele é autossuficiente. A sua maioria, a maioria dos seres humanos são assim, são autossuficientes. Não consultam a Deus. E quando deixa para consultar a Deus depois que o problema já está formado, já surgiu. É ou não é? Ser humano normalmente é assim. Depois que o problema surge, agora eu vou consultar a Deus, agora eu vou orar a Deus, agora eu vou perguntar a Deus se essa porta é dele ou não, agora eu vou consultar a Deus se esse contrato é para eu fechar ou não. É que nem o rei, né? O rei Josafá. O Espírito Santo me fez lembrar aqui agora do rei Josafá. Josafá foi fazer uma aliança com quem? Com Acabe. Ele deveria ter consultado a Deus. Ou, se não, não precisaria nem consultar a Deus. Mas se houvesse temor nele... mas Josafá foi um homem de Deus. Josafá foi um rei temente a Deus. Sim. Ele até foi temente. E aí agora o Espírito Santo fala que é o meu coração aqui. Não basta apenas ser temente a Deus. É necessário também ter vigilância. Porque às vezes a pessoa ela tem temor de Deus, mas falta a ela vigilância. Lembra que Jesus Cristo ele disse?
Vigiai e orai. Às vezes a pessoa ela ora porque tem temor a Deus, mas falta ela o quê? Falta ela vigilância. Falta ela vigilância. E mesmo tendo temor, por vezes, pode acontecer da pessoa não conseguir discernir que aquela aliança não é uma aliança vinda da parte do Senhor. Aí a pessoa que a pessoa ela faz, ela vai e fecha negócio com aquela pessoa. Fecha a sociedade, né? Forma a sociedade com quem não é para formar sociedade. Você está entendendo essa palavra? Os cambiadores estavam num lugar que não era para eles estarem. Diz aqui a palavra, Jesus dizendo, não façais, não façais, não façais. Ah, eu vou abrir aqui nesse bairro o meu negócio. Às vezes Deus já te deu sinais, não faça aí, não construa aí. Não pegue esse trabalho. Ah, mas trabalho é trabalho. Tem gente que diz isso, né? Trabalho é trabalho. Sendo que às vezes aquele trabalho que está diante de você não é o trabalho que Deus quer para você. Às vezes é um trabalho que vai te tomar muito tempo. É um trabalho que vai fazer com que você se perca, se afaste de Deus. Você está entendendo? Está entendendo essa palavra? Eu estava me perguntando mais cedo, meu Deus, como é que é isso? O Senhor quer que eu ministre a tua palavra? Em João 2, Jesus purifica o templo, ou seja, Jesus limpa o templo. O Senhor quer que eu fale sobre cambiadores, sobre dinheiro que foi espalhado e mesas que foram derribadas? Aí o Senhor falou, o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você ministre essa passagem. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que tem gente vivendo assim, tendo seu dinheiro esparramado, tendo o quê? O seu negócio virado. Ou seja, o próprio Deus está fazendo com que a pessoa tenha prejuízo. O próprio Deus está fazendo com que a pessoa tenha prejuízo. Mas por quê? Porque a pessoa não se deu o trabalho de quê? De ouvir a Deus, de consultar a Deus e ao consultar a Deus, ouvir a Deus. E Jesus Cristo, ele disse, né? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqueles cambiadores ali, que tiveram as suas mesas derribadas e o dinheiro espalhado, eles estavam no templo, eles eram, vamos dizer assim, crentes, porém, eram pessoas sem temor a Deus. Estavam vendendo, não que eles não pudessem vender, não que eles não pudessem vender bois, ovelhas, pombos, não que eles não pudessem vender, eles poderiam vender. É que nem eu posso vender, posso comprar uma mercadoria para vender, né? Desde que seja uma mercadoria lícita, né? Não ilícita. Você pode pegar uma mercadoria para vender, para você aumentar a sua renda, né? Como eu disse, né? Segunda-feira do Proverá, projeto de vida e esperança de renda alcançada. Você almeja ter mais, você almeja prosperar financeiramente. Mas, para você prosperar, para você crescer, você precisa tomar as decisões o quê? Consultando a Deus. Consultando a Deus. Não há nada de errado você vender, principalmente você vender o quê? Vender coisas lícitas, né? Não coisas ilegais. Que tem gente que quer prosperar, mas quer prosperar na ilegalidade. Né? Não há nada de errado a pessoa ela
querer prosperar vendendo uma roupa, vendendo um calçado, vendendo perfumes, vendendo. Não há nada de errado. O problema todo é vender algo ou vender uma coisa sem antes ter consultado a Deus. Jesus Cristo, o Senhor, ele disse aqui, não façais. E talvez Deus já te deu sinais. Não é para você comprar essa casa aí. Não é para você comprar esse carro. Não é para você abrir esse negócio aí. Não é. Não é. Ih, tá dando tudo errado. Depois que eu fechei negócio com fulano, depois que eu fechei negócio com o Beltrano, tá dando tudo errado. Por que será que tá dando errado? Será que não tá dando errado porque você não consultou a Deus? Talvez o Senhor já te deu sinais. Como Jesus falou aqui, ó, não façais. Não façais. Lembra que eu falei para você? Resista essa palavra do Senhor aqui, ó. Não façais. Ou seja, Deus já falou contigo através de sinais, porque Deus é Deus de sinais. Deus ele fala conosco através de circunstâncias. E aí a pessoa está tendo prejuízo. Dinheiro esparramado, mesas viradas. O problema não é vender, o problema é não consultar a Deus. E aí, para poder encerrar aqui com essa palavra, para nós orarmos, diz aqui, ó. Olha só o versículo 17, e eu termino em seguida para nós orarmos. João 2,17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. O zelo. O zelo. Sabe o que é zelo? Zelo quer dizer dedicação. Dedicação. Deus ele quer te prosperar para que você se dedique ao quê? À causa dele. Se dedique à causa dele. É por esse motivo que Deus ele quer te prosperar. Deus ele quer abençoar o trabalho das tuas mãos para que você tenha zelo. Zelo pela causa do Senhor. Zelo pelo ministério A, B ou C. Ministério que Deus venha, né, te direcionar para abençoar. Deus ele quer te prosperar para isso, para que você tenha zelo. Zelo. Lembrando que a palavra diz, né? Seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Então essa é a palavra do Senhor, para o meu e para o teu coração hoje. Jesus ele disse, não façais. Não façais. Aqueles homens ali poderiam ter evitado toda essa situação. Imagina a situação constrangedora. Né? É que nem o camelô. Vou falar aqui da realidade aqui do Rio de Janeiro. Mas acredito que também em outras capitais também aconteça. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem os camelôs, né? os que têm barraca, que vendem na rua. E muitos em situação de ilegalidade. Aí vem, né, a guarda municipal, leva a mercadoria, mas a pessoa ela não pode nem reivindicar, não pode nem, porque ela está vivendo de uma maneira ilegal. De uma maneira ilegal. E detalhe, né? A pessoa ela sabe que o que ela está fazendo é ilegal. Aí quando vem, né, a justiça, lembrando que Deus ele constituiu as autoridades, né? As autoridades, né, melhor dizendo, foram constituídas pelo Senhor. Aí a pessoa ela vive como um fora da lei e quer prosperar e quer progredir. Né? Às vezes a pessoa ela já até teve a oportunidade de legalizar o que ela tem. Legalizar o que ela tem. Para não passar por reflexo, né? Como diz aqui no linguajar dos cariocas, né? Para a pessoa não passar por reflexo,
pessoa já teve a oportunidade de se legalizar, de ter um alvará, de licença. E aí, às vezes, a pessoa fica se perguntando por que eu estou tendo tanto prejuízo? Por que eu estou perdendo tanto dinheiro? Por causa disso. Por esse motivo. Deus não tem como Deus abençoar alguém que vive na ilegalidade. Lá em Malaquias fala, né? Sobre o povo estar roubando a Deus. E tem gente, né? Que rouba, né? Rouba o quê? Rouba na questão dos impostos, na questão disso e aquilo outro. Né? Ou seja, a pessoa está vivendo de forma ilegal. E Deus não abençoa quem vive de forma ilegal. A palavra diz: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o quê? A não ser o amor, disse o apóstolo Paulo, né? A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Aí a pessoa está devendo aqui, devendo ali, já teve até a oportunidade de pagar, né, de quitar a dívida, porém continua. Eu até sei que eu devo, mas um dia eu pago, um dia eu pago. E a pessoa ela quer prosperar, a pessoa ela quer avançar, a pessoa ela quer ver na sua vida a bênção de Deus, mas não está vendo a bênção de Deus, só está tendo prejuízo, só está tendo perda devido a isso. Porque a pessoa ela vive o quê? Vive na ilegalidade. Aqueles campeadores não era para eles estarem aonde eles estavam. Por isso eles foram repreendidos, por isso que o Senhor fez o que fez. Então você que está me ouvindo, você quer prosperar? Então anda dentro da lei, sabe? Paga a quem você deve. Entende? Consulta a Deus. Eu vou abrir um negócio. Consulta a Deus. Deus é conselheiro, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus é conselheiro. E não tem melhor pessoa para nos aconselhar do que não seja Deus. Então, essa é a palavra. A palavra de Deus para o meu e para o teu coração hoje. Não façais. Se Deus falar para você não fecha negócio, não fecha negócio. Se Deus falar para você não entra por essa porta, não entra por essa porta. Se vós que sois maus, disse Jesus, sabem dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais Deus, o Pai, vos dará o Espírito Santo e todas as demais coisas que a Ele lhe pedir. Deus é Pai. E Deus ele tem o melhor para você. Mas para Deus te dar o melhor é necessário que você ser totalmente dependente dele. Para tudo, consulte a Deus. Para tudo, tenha temor de Deus. Para tudo, vigie, esteja em alerta e pede a Deus confirmação. Porque Deus, ele quer que venhamos ser prósperos e bem-sucedidos. Mas isso não depende exclusivamente dele, mas depende de nós. Em consultá-lo, em ter temor dele, em pedir a direção certa que vem da parte dele. Então essa é a palavra, para o meu e para o teu coração hoje. Que você receba essa palavra da parte da fiel testemunha que é Jesus Cristo e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda ao meu, ao teu, aos nossos corações. Glória a Deus. Eu acho que nessa live de hoje eu já extrapolei um pouquinho no tempo, né? Mas, enfim, eu sou obrigado a entregar tudo aquilo que Deus manda eu entregar. Então foi Deus que tomou os meus lábios e a minha boca para ministrar essa palavra ao teu coração. Glória a Deus. Vamos nesse momento nos unir pela fé? Vamos nesse momento orar. Onde quer que você esteja, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, se possível, curve a sua cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus e tudo que eu falar em oração, você crendo, você vai dizer amém, assim seja, eu tomo posse, eu creio e recebo. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Deus bendito, Deus amado, Deus todo-poderoso, possuidor dos céus e da terra, mais do que possuidor, né? Criador dos céus e da terra, possuidor dos céus e da terra. Ah, sim, a tua palavra diz, porque dele e por ele são todas as coisas. Sim, meu Pai, todas as coisas tu criastes e por causa da tua vontade vieram a existir. Tudo vem das tuas mãos. Toda dádiva, todo bom presente vem de ti, ó Pai das luzes. E nós estamos aqui, meu Pai, nesse momento, unidos pela fé, crendo que o Senhor traz resposta, crendo que o Senhor chama a existência aquilo que não existe. Está escrito que tudo foi criado pelo poder da tua palavra. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora para liberar palavras proféticas, para que o Senhor abençoe a vida desse homem, a vida dessa mulher, para que essa pessoa venha testemunhar dos teus sinais, dos teus prodígios, das tuas maravilhas. Tu és aquele que se alegra com a prosperidade dos teus servos. Está escrito na tua palavra, engrandecido seja o Senhor, que ama a prosperidade dos teus servos. Ou seja, o Senhor ama prosperar aqueles que te servem, aqueles que te consultam, aqueles que têm temor do Senhor, aqueles que pedem direção do Senhor. Sim, então, meu Pai, essa pessoa que tem te pedido direção, que tem, meu Pai, sabe, dentro dela temor do Senhor, ela não quer, meu Deus, fazer as coisas por vontade própria, mas ela quer fazer as coisas segundo a tua direção. Então, meu Deus, que nesse momento o Senhor venha dar direção a essa pessoa que tem um negócio para fechar, essa pessoa que está talvez diante de 3 oportunidades ou mais de emprego, de trabalho, que o Senhor não venha permitir que essa pessoa fique confusa, que essa pessoa fique, sabe, sem direção, mas que ela venha ter direção que vem do Senhor. Como disse o teu Filho Jesus Cristo, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então que o Espírito do Senhor venha guiar esse homem, venha guiar essa mulher, para que ela venha, meu Pai, tomar as decisões certas, sabe? Que ela não venha, meu Pai, como dizem, trocar os pés pelas mãos. Que ela não venha, meu Deus, ter prejuízo mais. Ah, sim, quantas são as pessoas que estão tendo prejuízo financeiramente. Quantas são as pessoas que estão recebendo um salário num sactel furado? Ah, meu Deus, mas o Senhor é o Deus que dá direção. E a partir de hoje o Senhor não vai permitir mais que essa pessoa viva em situação de sactel furado, de prejuízo. Foi lido na tua palavra, meu Deus, que os cambiadores, o Senhor Jesus, ele veio, virou as mesas e ele fez com que o dinheiro se esparramasse. Mas toda a situação ocorreu por quê? Porque eles não consultaram o Senhor. Eles estavam onde não era para estar vendendo. Se eles tivessem consultado o Senhor, se eles tivessem pelo menos o entendimento da palavra do Senhor, que não era para vender nada no templo, eles estariam vendendo aonde é para vender. Existem pessoas assim, vendendo aonde não é para vender, ou vendendo coisas que não é lícito vender. Mas o Senhor é o Deus que repreende a quem ama. Assim como o pai repreende ao filho que ama, assim o Senhor repreende essa pessoa. E assim o Senhor dá, meu Deus, uma chance a essa pessoa, para que ela venha, meu Deus, se redimir e venha passar a consultar ao Senhor. Consultar, essa porta é do Senhor, essa oportunidade é do Senhor, esse contrato para fechar é do Senhor. Então, meu Deus, eu peço nesse momento, dá sabedoria a essa mulher, dá sabedoria a esse homem, dá sabedoria a essa pessoa, meu Pai, para que ela possa, meu Deus, tomar decisões que estejam em conformidade com a tua vontade. O ser humano, ele quer fazer a sua vontade. O ser humano não quer fazer a vontade do Senhor por inúmeras vezes, por muitas das vezes. Mas essa pessoa, meu Deus, ela ouviu a tua palavra e ela está disposta, meu Deus, a partir de hoje,
dar ouvidos à voz do teu Espírito. Ela está disposta, meu Deus, a seguir as diretrizes do Senhor, para que ela possa ser cabeça ao invés de cauda, para que ela possa ter muito para emprestar e até para dar, para que ela possa estar sempre por cima e jamais por baixo. Então eu peço, meu Deus, nesse momento, meu Pai, eu peço a Ti nesse momento, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida profissional, a vida financeira dessa mulher, a vida financeira deste homem. Sim, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora, porque o Senhor disse... sim, o Senhor declarou, estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão o mal. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade agora, para que esses espíritos que agem na vida financeira, na vida profissional, na vida material, porque existem espíritos que se opõem a essas áreas, que se opõem, sim, à vida profissional, à vida financeira, trazendo confusão, trazendo prejuízo, trazendo, sim, miséria, escassez, fazendo com que a pessoa viva em situação de opróbrio, de vergonha, quando o Senhor não quer isso para ninguém, meu Pai. Então vou usar de autoridade nessa hora. Todos os espíritos agora, todos os espíritos do mal, espírito de miséria, espírito de amarração, espírito de atraso. Essa pessoa já era para estar com a sua vida profissional, financeira lá na frente, mas ela sente que tem algo travando, ela sente que tem algo impedindo ela de avançar, de ela crescer, de ela progredir, de ela ser cabeça. Mas eu digo agora que todos os espíritos malignos que agem para destruir, para causar vexame, vergonha na vida profissional, financeira, eu digo agora, sejam nesse momento, no mundo espiritual, sejam maniatados, sejam amarrados, sejam queimados pelo fogo poderoso de Jesus Cristo, Deus vivo, e sejam lançados nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar, meu Pai, do espírito de miséria, do espírito de atraso, do espírito, sim, que faz essa pessoa viver em situação de pedinte, situação, sabe, de dívida. O Senhor fala, não irás ficar devendo nada a ninguém. Terás muito para emprestar e não pegarás emprestado. Então, meu Deus, que haja o espírito de prosperidade na vida desse homem, na vida dessa mulher. Que no término dessa oração, essa pessoa venha receber um sinal, uma resposta de que o Senhor já trouxe à existência o milagre dela. Então assim eu ministro sobre ela, meu Deus, a tua bênção. A bênção que não traz desgosto, que não traz dores, a bênção que enriquece. Assim eu ministro sobre ela a prosperidade do Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome. Que ela receba discernimento, que ela receba direção, que ela receba, meu Deus, sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é colocar em prática o que se aprendeu. E ela aprendeu que tem que consultar ao Senhor. Ela aprendeu que ela tem que depender do Senhor para ela crescer, para ela prosperar, para ela ser cabeça, para ela ter, sim, a oportunidade de abençoar vidas. Porque é para isso que o Senhor nos prospera nessa terra, para nós sermos abençoadores, para abençoarmos vidas. Por isso que o teu Filho Jesus Cristo, ele disse, melhor coisa é dar do que receber. Então que essa pessoa receba do Senhor a tua prosperidade, a tua bênção, da qual não traz desgosto e nem dores. Assim, meu Deus, nós ligamos aqui na terra, para ser ligado aí nos céus, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga obrigado, Senhor. E vamos lá, vamos apresentar aqui o azeite, o óleo, caso não tenha um azeite, chave de casa, a chave do estabelecimento. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a chave de casa.
que a obra que está retida venha, meu Deus, avançar e venha a ser concluída. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a dispensa dessa pessoa, o trabalho das mãos dessa pessoa, essa pessoa que está com a chave do estabelecimento comercial. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Deus, fazer com que haja compradores, que haja clientes. Faz isso, meu Deus. Abençoa a chave, seja de casa, do estabelecimento comercial, a chave do carro, da moto. Abençoa, meu Deus, os currículos, carteira de trabalho, números de processos de causa na justiça. Tu és o Deus que é o juiz de toda a terra. Sim, que o Senhor venha julgar a causa desta mulher, a causa deste homem. Que essa pessoa venha testemunhar, meu Deus. Testemunhar que Tu és Deus. Então assim, meu Deus, nós consagramos tudo que essa pessoa separou. Esse óleo ou o azeite que essa pessoa separou. Que quando ela fizer uso, que o jugo seja quebrado. Está escrito que a unção despedaça o jugo. O óleo, o azeite é símbolo de prosperidade e também é símbolo do Teu Espírito Santo. E que quando essa pessoa fizer uso, meu Pai, que o Espírito do Senhor venha se manifestar, que cadeias sejam quebradas e que a prosperidade que vem de Ti se manifeste. Assim, meu Deus, nós consagramos tudo que essa pessoa separou e consagramos tão somente pela fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus, diga obrigado, Senhor, diga obrigado, Jesus, e creia pela fé, tão somente pela fé, que o Senhor ele veio em resposta ao que você necessitava. Todo aquele que vem ao Senhor de maneira alguma será dispensado de mãos vazias. Lembra da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes? Através de 5 pães e 2 peixes, o Senhor alimentou cerca de 15.000 a 20.000 pessoas. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então creia pela fé. Deus acaba de multiplicar o pouco que você tem em mãos. O Deus que multiplicou a farinha e o azeite é o Deus que fala contigo agora, através dos meus lábios e da minha boca. Ele te prospera. Ele te faz grande, porque Ele quer que você se torne o quê? Patrocinador do Evangelho. Ele quer que você seja um mantenedor da causa dele aqui na terra. Eu li aqui para você, ó, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Zelo quer dizer extremo cuidado, né? Zelo é dedicação. Deus quer te prosperar para que você se dedique ao patrocínio da pregação do Evangelho. Então creia nisso, você vai dar o seu testemunho de fé, de bênção e de milagre. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando. O azeite ou o óleo. Você vai fazer o seguinte, a palavra diz que o óleo é símbolo de prosperidade. Tanto o óleo de cozinha como o óleo de azeite. Tanto o azeite como o óleo de cozinha são símbolos de prosperidade. Né? Com óleo o óleo de soja você faz a sua comida, você prepara a comida. Com azeite você também usa para inúmeras finalidades. Então, tanto o azeite de oliva como o óleo, né, de soja são símbolos de prosperidade. E na falta do azeite, o óleo de cozinha você pode usar também como ponto de contato. Você pode usar como um elemento consagrado a Deus para que o jugo seja quebrado. Então, você vai fazer o seguinte, você vai usar o óleo e você, pela fé, porque tudo é pela fé. Aí você vai usar o óleo e vai unge a tua despensa, tá bom? Unge a tua despensa, quer uma geladeira nova? Unge a tua geladeira. No lugar dessa geladeira, Deus vai me dar uma geladeira nova, vai me dar um fogão novo, vai me dar um guarda-roupa novo, uma cama nova.
tá bom? Sai ungindo tudo dentro da tua casa e determinando algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Neste caso, né, a prosperidade irá se manifestar em teus caminhos, né, determinando algum negócio. Então faz isso, usa o óleo com esse objetivo, tá bem? Eu extrapolei, eu pensei que eu ia fazer a live em coisa de 20 minutos, meia hora, mas aí o Espírito Santo aqui, né, entrega, vai entregando, vai falando, e é isso. O recado foi dado, né? O recado foi entregue, né? Foi entregue o recado. Devemos consultar a Deus, sempre consultar a Deus. Não se esqueça, Deus é conselheiro. Antes de você se aconselhar com teu marido, com a tua esposa, com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, com a tua irmã, com teu colega de trabalho, com aquela pessoa que você considera como amigo, amiga, se consulte com Deus. Há muitas pessoas que fazem, né, o contrário, né? Consulta fulano, beltrano, né? Paulo ele disse, eu não consultei nem carne nem sangue. Paulo ele disse isso, eu não consultei nem carne nem sangue. Então, antes de você querer consultar carne ou sangue, consulta ao Espírito Santo, consulta o Espírito da verdade. Né? Jesus Cristo ele disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, que você possa sempre consultar a Deus, tá bom? Para você não trocar o quê? As pernas pelas mãos. Glória a Deus. Então é isso, eu vou estar encerrando. E você que quer contribuir com o ministério, tá bom? Chave Pix 052 786 127 final 89 CPF, tá bem? Lembrando que oferta ou doação, ela tem que ser de maneira voluntária, com alegria, sem constrangimento e segundo aquilo que a pessoa vier propor no seu coração, tá bom? Lembrando que Jesus Cristo ele disse, né? Melhor coisa é dar do que receber, porque quando você dá, é certo, você vai receber. E detalhe, você sempre recebe muito mais do que você dá. Quando você recebe de volta, você recebe muito mais. Não há nada que você entregue nas mãos do Senhor Jesus e que não volte para você de maneira multiplicada. Então, faça a sua oferta, a sua doação, caso você sinta de Deus de ofertar, de abençoar o ministério. E eu volto o quê? Volto amanhã, tá bom? Amanhã orando especialmente por cura divina e também cura para o corpo e cura para a alma. É a terça-feira da manifestação e do poder do Deus vivo. Então você que tem aí familiares aí que precisa de cura para o corpo, pessoas que sofrem com depressão, angústia, ansiedade, medo, desejo de suicídio, vontade de morrer, né? Depressão, pessoas que estão com enfermidades e doenças, né? Que os médicos não conseguem diagnosticar, né? Que às vezes a pessoa ela faz uma bateria de exames e não acusa nada. Então, certamente, é de origem espiritual, né? A raiz do problema é espiritual. Então, amanhã, terça-feira da cura divina, tá bom? Cura para o corpo, como também para a alma. E esteja certo que o Deus vivo, ele vai operar. Ele vai fazer com que no lugar da enfermidade haja perfeita saúde. Tá bem? Eu vou estar encerrando, vou estar terminando. E o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te ilumine e te dê a paz. Beijo no coração, um grande abraço. Fique na paz, fique na bênção. E não esqueça, compartilhe esse vídeo, tá bom? Se sente abençoado, se sente abençoada pela palavra, pela intercessão. Então, compartilhe com um familiar seu, com um amigo seu, com um vizinho seu, com um colega de trabalho seu. Abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão de mensageiro e de intercessor. Tá bom? Beijo no coração, um grande abraço e até amanhã, né? Até a próxima live, querendo Deus.